Nós temos mais um vlog de estudo para facilitar a sua vida. O que temos para hoje são os estudos do Cinéas. No mês de março, nós falamos aqui sobre resumo, se resumo é realmente eficiente, o que torna um resumo eficaz, e eu tenho uma opinião muito particular sobre isso. Então, se você não assistiu, vai lá, depois você volta aqui, porque hoje nós vamos falar de uma sequência do que se pode fazer depois, muito provavelmente, do resumo para fixar melhor um conteúdo. O resumo que nós fizemos, nós mostramos aqui, ele é corrido, ele é sequenciado, tem uma lógica, mas estou organizando e condensando aquele conteúdo para facilitar um processo de aprendizagem. E do mesmo modo do resumo, o mapa mental, ele também organiza para facilitar a sua memorização e principalmente a sua revisão posterior naquele conteúdo. Só que o mapa mental, ele condensa de certa forma o conteúdo do resumo ao extremo. Na verdade, não tanto ao extremo, porque nós temos os flashcards. Eu vou acabar falando sobre isso, porque a gente poderia até dizer que seria uma ordem, né? Você tem o texto ali completo, você tem o resumo, o mapa mental e o flashcard. Vejo menos problemas, menos riscos nos mapas mentais que eu vejo os meus alunos fazendo do que nos resumos em si. Vocês sabem, esse ano eu estou fazendo um mestrado, já vou fazendo um fichamento direto no computador para facilitar a vida. Os textos específicos, principalmente de grupo de estudo, que eu gosto de fazer à mão, às vezes não é nem para consultar depois, mas para fixar mesmo, somente para fixar o conteúdo e aquilo ficar guardado na minha mente. Por isso eu decidi vir aqui compartilhar, porque é algo que tem me ajudado muito. Vou acabar trazendo muito disso do que eu vou aprendendo para compartilhar com vocês, porque eu tô aprendendo, eu tô me desenvolvendo e também ajuda quem está aí, seja na escola, na faculdade, na pós-graduação. E como funciona o mapa mental? Pode ser sobre um assunto específico, tipo Revolução Francesa ou análise sintática. Pode sim, mas geralmente o mapa mental ele ainda é algo menor, é um conceito mais fechado. Substantivos, advérbios. No meio, a palavra, tema principal, e a partir daí, ramificações. Por exemplo, de advérbio eu teria, pode ter o conceito embaixo, mas eu teria advérbio de modo, de tempo, e dentro disso, criando outras ramificações. O mapa mental ele é como se fosse uma teia, uma cadeia formada por palavras ou termos. É muito interessante, seja pouco, sejam curtos, sejam diretos, objetivos, que você use conceitos, palavras ou frases curtas para facilitar nessa memorização. E dessas palavras, se você for fazer uma frase curta, sempre período simples, use verbos, use substantivos, evite o uso de adjetivos rasos ou de advérbios demais, porque isso também pode prejudicar na hora de absorver aquele conteúdo. É muito comum no Instagram, nas redes sociais, a gente vê meninas, por isso são mais meninas, explicando como fazer resumo, essas coisas, ou o que elas fazem, mostram sempre aquela infinidade de post-its, de tags, de marca-textos, de várias coisas. Eu acho isso positivo em certo modo, principalmente para crianças. Eu já tive alunos crianças que gostavam muito de desenhar essas coisas e usavam muito disso. Eu falei um pouco disso no resumo, acabava exagerando e facilitando, então evite a poluição demais. Mas isso é legal porque estimula o estudo, principalmente no caso de crianças e adolescentes. Você não precisa fazer aquele trabalho totalmente elaborado, com desenhos e com fontes de letras diferentes, mas tamanhos de letras, tamanhos de disposições diferentes, cores e símbolos para substituir palavras ajudam sim numa melhor memorização. Vocês têm uma ideia muito de consumista, né? De você ter a caneta específica, você ter os vários post-its, textos diferentes, marcas diferentes. Até lápis de cor pode substituir também. Você não precisa entrar nessa neura, nessa onda consumista para estudar. Lembrando que o mapa mental não é a primeira coisa que nós fazemos, é sempre a última, depois do resumo, depois do estudo, depois de resolver exercícios. Então é para condensar aquele conteúdo para fixar mesmo na sua memória. É muito comum se fazer resumos de um conteúdo específico, de um assunto específico, digamos, em que nós temos divididas as unidades de um livro didático, por exemplo. Mas eu pessoalmente utilizo muito mapas mentais para fixação de textos.
Num dos cadernos que eu mostrei pra vocês no mês de março, que são os meus cadernos para texto, para debate, então para memorizar, para revisar com maior facilidade, ter logo ali as ideias fixas, geralmente eu sigo uma sequência. Eu faço um fichamento, só citações, depois eu faço um resumo desse texto. Se for um texto mais complexo, eu faço um mapa mental depois. Ou se for um texto menor, eu nem faço o resumo, eu já faço um mapa mental direto desse texto. E aí uma dica pra você, principalmente pra quem tá na faculdade, se esse texto é muito teórico, se é um texto que tem muitos conceitos novos, você pode, se quiser depois, fazer um flashcard ou uma sequência. Mais do que o flashcard, eu faço como se fosse uma tabela de vocabulário. Eu coloco o conceito e as definições, dependendo às vezes de teóricos diferentes. Por exemplo, o que é literatura, o que é romance, o que é novela, o que é conto, e embaixo as definições ramificadas do teórico de cada autor diferente. O flashcard acaba sendo a condensação disso porque é o conceito, a definição, então o âmago daquela palavra. Eu faço uma sugestão de um mapa mental, de um resumo mais condensado, digamos assim, dos textos. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes, essa é a nossa sugestão para este mês. Coloquem aqui embaixo se vocês preferem fazer mapas mentais, resumos ou flashcards. Se vocês seguem essa sequência também, faz um resumo e depois faz um mapa mental, ou faz o contrário, primeiro o mapa mental e vai abrindo ele para fazer o resumo, para ter uma noção de como vocês estudam. A gente pode continuar falando sobre isso mais na frente e auxiliá-los nessa jornada. Possamos sair da biblioteca e continuar vendo muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!